Sejam bem-vindos, queridos alunos da segunda série. Mais uma aula, então, aí de história. Hoje nós vamos tratando de um tema novo, mas que é um novo antigo, que é a transmigração da família real para o Brasil, que tem tudo a ver com o conteúdo passado, que é, né, o Império Napoleônico. Esse conteúdo é um conteúdo que trata, né, da vinda da família real de Portugal para o Brasil e demonstra para a gente muitas características, né, que a gente revive hoje, né? Eu particularmente gosto muito da história do Brasil, né? Acredito que muita gente também, mas não é um conteúdo que as pessoas gostam muito, né? E é um preconceito, né? Que a gente tem, porque o conteúdo da história do Brasil é um conteúdo apaixonante. E eu acho que vale a pena todos conhecerem, principalmente porque nós somos brasileiros, né? É claro que há problemas, né? Mas também há coisas boas, né? Mas a gente também precisa entender, né? A que pé a nossa política é hoje, porque tem tudo a ver com o passado, né? E a transmigração da família real para o Brasil, ou seja, a vinda da família real para o Brasil, ela demonstra, né, coisas específicas, principalmente sobre a questão política e econômica do nosso país. Eu espero que vocês entendam e vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês duas imagens muito importantes, né, que é Dom João VI, que é esse senhor aqui do lado aqui, né, esse senhor aqui é o Dom João VI, pai de Dom Pedro I. Muitas pessoas, às vezes, conhecem muito mais o Dom Pedro I e não sabem que Dom Pedro é filho, né, de Dom João VI. E do outro lado aqui, né, o grande, né, Napoleão Bonaparte. Por que Napoleão Bonaparte? Porque foi por causa de Napoleão Bonaparte, por causa das estratégias políticas, né, de Napoleão Bonaparte, que a família real, né, vai ser obrigada a vir para o Brasil. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, galera, no período de Napoleão Bonaparte, né, que é os três períodos dele, consulado, né, o governo de 100 dias e o Império, a França e a Inglaterra, elas eram as principais potências do mundo, né, que a gente sabe que Napoleão Bonaparte francês vivia brigando com a Inglaterra, né, para ter controle do poder econômico e político do mundo, né? Os ingleses, eles possuíam a marinha mais poderosa do mundo. E os franceses, né, de Napoleão Bonaparte, o melhor exército. O Napoleão Bonaparte, então, ele havia conquistado a maioria dos países na Europa, mas faltava quem? A Inglaterra. Sem condições de vencer os ingleses militarmente, Napoleão, então, decretou o bloqueio continental, na tentativa de destruir a economia inglesa. Esse bloqueio, né, era o fechamento dos portos, né? E com isso, então, ele tentava impedir que a Inglaterra fizesse comércio com outros lugares. E em Portugal, o príncipe Dom João VI dizia aceitar o bloqueio, porque eles temiam Napoleão, né? Nesse momento, não, Napoleão foi muito temido, né? Muitos estados, né, deveriam estar ao lado dele, não pela questão de acreditar nas propostas dele, mas porque temiam muito, porque ele tinha um exército muito poderoso, né? E ele dizia aceitar, né, o Dom João VI, esse bloqueio imposto pela França, mas, infelizmente, às escondidas, ele continuava a comerciar com a Inglaterra. Isso ocorria porque Portugal tinha uma enorme dívida com os ingleses, né? E ao ser informado de que os portugueses continuavam comerciando com a Inglaterra, o Napoleão virou uma fera e deu ordens para quê? Para que o seu exército poderoso invadisse Portugal. Portugal não tinha condições nenhuma, né, de, no caso, né, enfrentar Napoleão Bonaparte. E mais do que depressa o governo português, perdão, e mais do que depressa o governo português escolheu abandonar Portugal à sua própria sorte e fugiu para o Brasil escoltado pela marinha inglesa. Olha aí para vocês verem. Infelizmente, o governo português deixou a sociedade à mercê de Napoleão. Napoleão automaticamente invadiu, né, Portugal e arrasou com a população. E o Dom João VI, né, escoltado, como se diz aqui,
pela Marinha Inglesa, veio para o Brasil. Uma manhã então chuvosa de 1807, o Dom João VI e a sua mãe, Dona Maria I, que era rainha, acompanhado por cerca de 15 mil pessoas que eram agregados dele, parentes, né, escravos, né, fugiram de Portugal, debaixo de vaias da população indignada com a covardia da família real. Né? Isso é uma característica muito forte, né, que muitas pessoas não sabem desse contexto. Infelizmente, quando o Dom João chega aqui no Brasil, né, ele vai encontrar uma sociedade fraca que não vai entender todo esse processo e ele vai ser aclamado aqui no Brasil. Todo mundo vai achar, o Dom João VI, né, o rei, aliás, o príncipe, filho de Dona Maria da Inglaterra, veio para o Brasil, né, ao contrário do que aconteceu lá em Portugal, né? O governo de Dom João, né, foi um governo bem complicado, né? E em 22 de janeiro de 1808, ele chega ao Brasil. 6 dias depois da chegada dele, ele vai decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, né? Porque aqui, como eu disse, aqui ele era aclamado. Lá em Portugal, ele ficou, né, desacreditado. Então, o que significou, né, essa abertura dos portos aí? O que significou? Qual foi o significado de tal atitude de Dom João VI? Para Portugal, né, foi prejuízo, porque ele perdeu o monopólio do comércio brasileiro. Mas para o Brasil foi lucro, com o fim do pacto colonial que já havia aqui, porque nós éramos colônia, né? Nós devíamos que pagar impostos, né, para Portugal, né? Como agora o rei estava aqui, né? Acabou que o Brasil teve um certo lucro com isso, porque ele podia comprar e vender com mais vantagens. Para a Inglaterra foi ótimo, porque tinha uma quantidade imensa de mercadorias encalhadas que agora podiam ser vendidas para o Brasil. Olha aí para vocês verem da onde que vem, né, esse comércio internacional. Vem lá desse período passado, lá, né, na época de Napoleão Bonaparte e da família real. Em 1810, o Dom João ele vai assinar o Tratado de Comércio e Navegação, que fixava novas taxas alfandegárias sobre as mercadorias que chegavam aos portos brasileiros. Por esse acordo, as mercadorias da Inglaterra pagariam uma taxa de 15%, as de Portugal uma taxa de 16% e a de outras nações uma taxa de 24%. Acabava-se então aí tendo, né, taxação de impostos que vai ser refletida a partir desse Tratado de Comércio e Navegação. O Dom João ele vai implementar medidas em diversos setores, né, do país. Ele vai criar aqui no Brasil uma imprensa, né, ou seja, um jornal, imprensa régia, responsável pela publicação do primeiro jornal do Brasil, que era chamado A Gazeta do Rio de Janeiro. Isso foi um ganho, né, porque no Brasil não existia essas coisas. Nós éramos aqui ainda colônia, né, de Portugal e automaticamente muito atrasado. Aqui também vai se instaurar o primeiro Banco do Brasil e a Casa da Moeda, que foi trazido então pelo Dom João VI. Ele vai fundar também, pessoal, a Biblioteca Real, o Teatro Real, o Museu Nacional, o famoso Jardim Botânico, né, no Rio de Janeiro, as escolas de medicina e a Academia de Belas Artes. Isso é uma coisa boa, né? O governo colaborou também para a vinda de talentosos pintores como o Jean Baptiste Debré e a missão artística francesa. Então, nesse momento aqui, a questão cultural no Brasil também ela vai melhorar. Nesse momento, então, o Brasil vai se tornar, né, Reino Unido. Em 1815, Napoleão Bonaparte é derrotado, mas Dom João e seus acompanhantes decidem continuar no Brasil. Né? Ou seja, ele deixou Portugal à mercê, porque ele é rei de Portugal, pessoal. Por essa razão, em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal Algarve. Com isso, o Brasil ganha autonomia administrativa. Então, aqui tem algumas características que trouxe algumas melhorias para o Brasil, né? Claro, né, que a gente tem que, né, fazer uma reflexão bem forte disso, mas no fim acabou trazendo, né, algum privilégio para o Brasil. Mas, como eu disse, Portugal ficou então à mercê. Né? E com a fuga da família real portuguesa para o Brasil, Portugal passou a ser governado por um general inglês. Né? Esse general ele era bastante disciplinado, mas
O Dom João VI sabia que se ele abandonasse o trono, ele perderia tudo. Então, revoltados, os grandes comerciantes da cidade do Porto, lá em Portugal, iniciaram em agosto de 1820 um movimento chamado Revolução Liberal do Porto. Pretendiam recolonizar o Brasil. Por isso, exigiam o retorno de Dom João para Portugal. Por que isso, pessoal? Porque, como eu disse anteriormente, o Brasil era colônia, era muito mais lucrativo para Portugal. Quando a família real vem para cá, o Brasil, né, categoricamente deixa de ser colônia, ameaçando destroná-lo caso isso não ocorresse. Então, olha aí para vocês verem, o Dom João VI foi obrigado a voltar para Portugal, né, porque senão eles iam tirar o trono, né, dele. Dom João viaja e deixa aqui seu filho Dom Pedro I, regente do Brasil. Isso aconteceu em 26 de abril de 1821. Mas antes de partir, Dom João VI procurou garantir à sua família o governo do rico e imenso território brasileiro. Por isso, despediu de seu filho, dizendo: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que hás de respeitar, do que para alguns desses aventureiros. O que o Dom João queria com isso, pessoal? Ele queria continuar controlando o Brasil a partir de Dom Pedro I. Por isso ele deixa seu filho aqui. Olha quão esperto. Ele volta para Portugal, né, assegurando sua coroa lá, mas deixa aqui também poder. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho aí sobre a vinda da família real, tá? A gente vai continuar um pouquinho mais esse conteúdo, mas no geral é isso que aconteceu, né, com a vinda da família real. Depois vem, né, o governo de Dom Pedro I, depois o filho dele, o Dom Pedro II, e a gente sabe que depois desse período vai acontecer o momento da Lei Áurea, abolição dos escravos, e automaticamente vai começar no Brasil uma aspiração para acabar com a monarquia de Dom João VI, de Dom Pedro I e Dom Pedro II, instaurando no Brasil, então, os movimentos republicanos. Mas isso é uma outra história. Um abraço e até mais!